A minha noiva ligou de Las Vegas dizendo que precisava de explorar as suas opções. Eu disse força e arrumei as coisas dela enquanto ela estava fora. Agora ela voltou para descobrir as coisas dela no armazém e a família dela está a bombardear o meu telefone exigindo que a aceite de volta. Isto aconteceu há cerca de um ano, mas finalmente estou pronto para contar esta história. Pensava que estava a construir algo real com a Marta, mas olhando para trás, estava apenas a financiar a vida de fantasia dela enquanto ela fazia audições para algo melhor. Aos 31 anos, sou gestor de projetos numa empresa de construção de médio porte e ganho 85 mil euros anuais. Não sou rico, mas suficientemente estável para ter um apartamento decente de 2 quartos e ter mesmo poupanças. Isto aparentemente fez-me material para casamento aos olhos da Marta quando ficamos noivos há 4 anos. A Marta tinha 28 anos, trabalhava a tempo parcial num salão de luxo fazendo unhas, mas a verdadeira paixão dela era o blog de lifestyle onde postava sobre moda, viagens e viver a melhor vida. Este conteúdo de alguma forma exigia um fluxo constante de roupas de designer, visitas a restaurantes caros e escapadinhas de fim de semana que sempre pareciam acabar no meu cartão de crédito. Ela tinha cerca de 3.200 seguidores, principalmente outras aspirantes a influencer e mulheres que queriam o lifestyle dela mas também não o podiam pagar. A Marta estava convencida de que estava apenas a um post viral de distância de grandes patrocínios que mudariam tudo. O problema era que esses patrocínios nunca se materializaram, mas os gastos dela continuaram a aumentar porque é preciso gastar dinheiro para fazer dinheiro e a imagem é tudo neste negócio. O meu amigo engenheiro Carlos tinha estado a avisar-me há meses que algo não batia certo. Eu calculei os números, disse-me numa noite enquanto bebíamos cervejas, tirando o telefone para me mostrar screenshots que tinha estado a acompanhar. Ela posta sobre um brunch de 300 euros no domingo, depois uma compra de 500 euros na terça, depois uma rotina de skincare de 150 euros na quinta. O trabalho dela no salão paga talvez 400 euros por semana a tempo parcial, mas ela está a queimar 2.000 euros mensais só na criação de conteúdo. O Carlos era o tipo de gajo que analisava tudo como um problema de engenharia, metódico, lógico, e geralmente certo sobre as motivações das pessoas. Eu tinha estado a cobrir a parte dela das compras, serviços e renda há meses porque as despesas do negócio dela sempre pareciam consumir todo o ordenado. Além disso, estava a financiar o que ela chamava investimentos de conteúdo, as carteiras de designer, refeições de restaurante e viagens de fim de semana que supostamente ajudavam a construir a marca dela, mas principalmente apenas construíam o saldo do meu cartão de crédito. Amor, eu sei que isto parece muito agora, dizia sempre que eu questionava uma compra particularmente cara, mas estou a construir algo maior aqui. Quando chegar aos 10.000 seguidores, os contratos com marcas vão começar a aparecer, e vou poder pagar-te tudo de volta e mais. Ela tinha esta maneira de me fazer sentir pequeno por me preocupar com dinheiro, como se eu fosse algum contabilista avarento que não entendia o investimento necessário para o sucesso empresarial. O ponto de ruptura chegou quando ela queria participar numa conferência de influencers em Miami que custava 2.800 euros pelo fim de semana, voos, hotel, taxas da conferência, além de precisar de um guarda-roupa completamente novo porque networking é tudo nesta indústria. Eu tinha estado a olhar para anéis de noivado, pensando em pedir-lhe oficialmente em casamento já que tínhamos estado a falar sobre casamento há anos. Mas de repente era suposto eu financiar os sonhos profissionais dela em vez do nosso futuro juntos. Esta conferência pode mudar tudo para nós, insistiu, mostrando-me posts do Instagram de participantes anteriores que supostamente tinham conseguido grandes negócios. A Sara do blog Vida da Costa Dourada conheceu seu patrocinador lá no ano passado, e agora está a receber 5.000 euros por post. Quando sugere que talvez ela devesse usar as próprias poupanças ou tentar conseguir que uma marca patrocinasse a sua participação, a cara dela mudou para aquela expressão desiludida que tinha aperfeiçoado. Pensei que acreditavas em mim, disse calmamente. Pensei que querias que eu tivesse sucesso. O Carlos apenas abanou a cabeça quando lhe disse que tinha concordado em pagar pela viagem a Miami. Irmão, não estás a investir no negócio dela, disse sem rodeios. Estás a pagar para ela brincar aos disfarces e fingir que tem sucesso. Empreendedores verdadeiros arriscam o próprio dinheiro, não o do namorado. Mas eu amava, ou pelo menos amava quem pensava que ela era,
e genuinamente queria apoiar os sonhos dela mesmo que parecessem irrealistas para todos os outros. Olhando para trás, posso ver que a Marta nunca me amou realmente. Ela amava a segurança financeira que eu proporcionava e o lifestyle que eu permitia, mas estava sempre a vasculhar o horizonte por alguém que lhe pudesse oferecer mais, alguém que pudesse financiar sonhos maiores e melhor conteúdo. Apenas não percebi que a mais recente viagem de negócios dela a Vegas seria a audição para o meu substituto. A viagem a Vegas começou inocentemente. As colegas da Marta no salão, Emma e Sarah, tinham planeado um fim de semana das raparigas e convidaram-na, o que parecia perfeitamente razoável até eu descobrir que o custo total seria 3.200 euros por 3 dias. A Emma e a Sarah tinham 26 e 28 anos respectivamente, ainda viviam com colegas de quarto apesar de trabalharem a tempo inteiro porque gastavam cada ordenado a manter o mesmo lifestyle que a Marta aspirava. Então naturalmente esperavam que eu financiasse a parte da Marta do seu fim de semana de luxo já que eu era o que tem o trabalho estável. O itinerário parecia algo desenhado para filhos de famílias ricas, suíte no Bellagio, experiências gastronômicas VIP, cabanas na piscina, e bilhetes para uma festa exclusiva no terraço que custava 400 euros por pessoa só para entrar. Isto não é apenas umas férias, amor, explicou a Marta enquanto me mostrava fotos de influencers que tinham participado em eventos similares nos anos anteriores. Esta é uma oportunidade de networking. Algumas das maiores bloggers de lifestyle do país estarão lá, além de haver sempre pessoas de negócios bem-sucedidas nestes eventos de Vegas que podem querer colaborar. Devia ter prestado mais atenção àquela última parte sobre pessoas de negócios bem-sucedidas, mas estava focado no custo e a tentar perceber como o fim de semana de uma técnica de unhas tinha de alguma forma se tornado numa despesa profissional de 3.200 euros. O Carlos ofereceu-se para dividir o custo comigo como presente de casamento antecipado, o que deveria ter sido a minha primeira pista de que até ele achava isto ridículo, mas recusei e pus tudo no meu cartão de crédito porque a Marta tinha estado tão entusiasmada com o potencial de networking. Os primeiros 2 dias foram silenciosos, apenas as ocasionais Instagram Stories de cocktails caros e mudanças de roupa de designer, conteúdo típico de influencer que me fez questionar sobre o que exatamente ela estava a fazer networking já que a maioria dos posts eram apenas ela e as raparigas a posar em locais caros. Então veio a chamada no domingo à noite que mudou tudo. Estava a ver futebol quando o meu telefone tocou, e a voz da Marta soava diferente, ofegante e entusiasmada de uma maneira que não tinha ouvido há meses. Olá, eu sei que provavelmente estás a perguntar-te por que não liguei muito este fim de semana. Começou, e imediatamente soube que algo estava errado porque ela estava a usar aquele tom cuidadosamente ensaiado que tinha quando praticava uma conversa. Preciso de te dizer algo importante, e preciso que realmente escutes sem te chateares. As palavras que se seguiram atingiram-me como água fria. Este fim de semana tem sido incrível, e conheci pessoas fantásticas que realmente me abriram os olhos sobre o que é possível na vida, continuou, a voz ganhando confiança como se estivesse a ler de um script que tinha aperfeiçoado. Tenho estado a pensar muito sobre nós, sobre o nosso futuro, e percebo que preciso de explorar as minhas opções antes de me estabelecer. Vegas mostrou-me que há muito mais lá fora do que alguma vez imaginei. Explorar as suas opções. Essas palavras ficaram no ar enquanto eu processava o que estava a ouvir. O que é que isso significa exatamente? Perguntei, embora parte de mim já soubesse. Significa que preciso de espaço para descobrir o que realmente quero, disse, a voz agora tomando aquele tom paciente que usava quando explicava coisas óbvias a pessoas estúpidas. Conheci alguns empreendedores muito bem-sucedidos este fim de semana, e eles ajudaram-me a ver que tenho pensado demasiado pequeno sobre a minha vida e o meu futuro. Não posso simplesmente saltar para o casamento sem ter a certeza de que não estou a perder algo melhor. Algo melhor. Depois de 4 anos juntos, eu era aparentemente apenas a opção segura que ela precisava de descartar antes de perseguir o que quer que tivesse captado a sua atenção em Vegas. Desliguei sem dizer muito mais porque o que havia para dizer? Ela basicamente tinha ligado para me dizer que estava a ser despromovido de noivo para plano B enquanto ela fazia audições para um upgrade. O Carlos apareceu 1 hora depois com cerveja e o seu portátil, já tendo começado a investigar o que exatamente a Marta tinha estado a fazer durante o seu fim de semana de networking. Meu, precisas de ver isto, disse, abrindo o blog dela e Instagram Stories que eu tinha perdido.
Os posts contavam uma história completamente diferente da que ela tinha partilhado comigo. Fotos dela em mesas de cassino high roller com algum empresário de cabelo grisalho num fato caro, legendas sobre conhecer empreendedores bem-sucedidos que entendem as coisas mais finas da vida, e posts no blog com títulos como Quando a oportunidade bate em lugares inesperados. Reconhecer o teu valor em novos ambientes. Numa foto particularmente reveladora, ela estava a usar um vestido que nunca tinha visto que provavelmente custava mais que o seu salário mensal, sentada ao lado de um homem que parecia ter idade suficiente para ser o pai dela, mas claramente tinha dinheiro suficiente para fazer esquecer que tinha um noivo em casa. Este gajo deve estar carregado, observou Carlos, fazendo zoom no relógio e joias do homem. E olha para isto, ela pôs hashtag sobre conversas que mudam a vida e ver o que é possível. Ela não está a fazer networking para o blog, mano. Está à procura de um sugar daddy. A evidência estava ali nos próprios posts dela, documentada para os seus 3.200 seguidores verem. A minha noiva de 4 anos tinha essencialmente ido a Vegas para ver se podia trocar por alguém com bolsos mais fundos e um lifestyle mais emocionante. A parte mais insultante era como transparente tinha sido sobre isso. Como se assumisse que eu era demasiado estúpido para ligar os pontos ou demasiado desesperado para fazer alguma coisa mesmo se ligasse. A mente engenheira do Carlos não conseguia deixar passar, e na manhã de terça tinha descoberto evidência suficiente para construir um caso federal contra o caráter da Marta. Irmão, isto fica muito pior, disse, ligando-me no trabalho com a excitação de alguém que tinha acabado de resolver um puzzle complexo. Fiz pesquisa reversa de algumas das fotos dela e encontrei os perfis dela em 3 apps de encontros diferentes, todos ativos nos últimos 2 meses. O Bumble dela diz que está explorando novas conexões e à procura de parceiros bem-sucedidos e ambiciosos que sabem como viver bem. Ele também tinha descoberto que o histórico de pesquisa da internet dela estava cheio de consultas sobre condomínios de luxo em Vegas, complexos de apartamentos high-end e comparações de custo de vida entre a nossa cidade e Las Vegas, tudo datando de há quase 4 meses. Isto não era algum despertar espontâneo durante uma viagem de fim de semana. A Marta tinha estado sistematicamente a planear a sua estratégia de saída e a usar o meu dinheiro para financiar a missão de reconhecimento. Quando cheguei a casa nessa noite, comecei a minha própria investigação e encontrei coisas que faziam as descobertas do Carlos parecerem amadoras. Escondido no histórico do browser do portátil dela estavam listagens guardadas para apartamentos em Vegas que custavam mais que o meu salário mensal, artigos marcados sobre como namorar com sucesso como profissional relocada, e um rascunho de post no blog intitulado Às vezes amar significa deixar ir, que claramente era destinado a ser o seu anúncio público de separação. Mas a verdadeira prova estava escondida atrás da cômoda dela, uma pilha de extratos de cartão de crédito que nunca tinha visto, mostrando que ela tinha estado a construir um fundo de emergência secreto há meses, exceto que em vez de poupar dinheiro, tinha estado sistematicamente a acumular dívida em cartões que eu não sabia que existiam. Os extratos mostravam adiantamentos em dinheiro totalizando 8.400 euros, jantares caros em restaurantes onde nunca tínhamos ido juntos, sprays de compras que explicavam como ela tinha estado a manter o seu guarda-roupa de designer com o salário de uma técnica de unhas. Tenho planeado esta coisa de Vegas há algum tempo. Lia uma conversa de texto que encontrei num telefone antigo que ela tinha deixado a carregar, parte de uma thread com a Emma discutindo a viagem. O Ryan é querido, mas pensa tão pequeno. Preciso de alguém que consiga igualar as minhas ambições, sabes? A resposta da Emma foi igualmente esclarecedora. Rapariga, tens estado a carregá-lo há demasiado tempo. Altura de encontrar alguém que realmente consiga acompanhar o teu lifestyle. Aparentemente, eu tinha estado a carregá-la pagando por tudo enquanto ela me tinha estado a carregar honrando-me com a sua presença. Os registros financeiros pintavam um quadro claro. A Marta tinha estado metodicamente a preparar-se para esta fase de exploração há meses, acumulando dívida para financiar o seu lifestyle até conseguir encontrar alguém melhor posicionado para assumir os pagamentos. Ela até tinha pesquisado empregos em hotéis de luxo de Vegas e tinha estado a corresponder-se com departamentos de RH sobre oportunidades potenciais de relocalização. Isto não era uma realização súbita sobre querer mais da vida. Isto era um plano de negócios calculado comigo como um investidor involuntário na sua startup de procura por um parceiro mais rico.
Passei aquela noite a calcular exatamente quanto tinha investido na nossa relação no último ano, 31 mil euros em despesas diretas, mais outros 12 mil euros em custos partilhados que eu tinha coberto quando ela alegava estar um pouco apertada este mês. Esse dinheiro podia ter sido entrada para uma casa, um carro novo, ou um portfólio de investimento sólido, mas em vez disso tinha financiado a pesquisa de mercado da Marta para encontrar o meu substituto. Na manhã seguinte, fiz 2 chamadas que se sentiram como quebrar correntes que não tinha percebido que me estavam a restringir. Primeiro, liguei para o local do nosso casamento e cancelei o nosso depósito, perdendo 2.400 euros mas poupando os restantes 8.600 euros que devíamos por uma cerimônia que claramente nunca ia acontecer. Depois liguei para um agente imobiliário sobre encontrar um lugar menor, algo que pudesse realmente pagar sozinho sem constantemente me preocupar em cobrir as despesas de outra pessoa. À procura de algo mais manejável? Perguntou o agente quando expliquei que precisava de um T1 em vez do nosso atual T2. Downsizing pode ser incrivelmente libertador, especialmente quando estás a simplificar a tua vida. Simplificar a minha vida. Gostava do som disso, e sentia-se como a primeira conversa honesta que tinha tido sobre o meu futuro em meses. Numa semana, tinha encontrado um loft no centro da cidade que custava 800 euros menos por mês que o nosso lugar atual, tijolo à vista, cozinha decente, e mais importante, espaço que podia realmente pagar sem constantemente calcular se podia cobrir as despesas do lifestyle de outra pessoa. A mudança sentiu-se como emergir de debaixo de água e finalmente conseguir respirar normalmente outra vez. O Carlos ajudou-me a coordenar a logística enquanto a Marta ainda estava em Vegas, presumivelmente explorando as suas opções com o Sr. Cabelo Grisalho e quem quer que mais tivesse captado a sua atenção durante a sua sessão de networking estendida. Os cancelamentos dos vendedores do casamento foram surpreendentemente terapêuticos. Cada chamada sentia-se como cortar mais uma âncora que me tinha estado a arrastar para o desastre financeiro. A florista foi compreensiva, o fotógrafo ofereceu aplicar o nosso depósito a um evento diferente se as minhas circunstâncias mudassem, e o catering até me agradeceu por dar aviso antecipado em vez de esperar até ao último minuto como a maioria das pessoas aparentemente faz. Estás a lidar com isto de forma muito madura, disse-me a coordenadora do local quando expliquei a situação. A maioria das pessoas na tua posição estão furiosas ou em negação. Pareces notavelmente lúcido sobre tudo. Lúcido era exatamente certo. Pela primeira vez em meses, não estava a tomar decisões baseado em gerir as expectativas da Marta ou financiar os sonhos dela. Estava apenas a resolver problemas práticos como um adulto que controlava a própria vida. A verdadeira descoberta aconteceu quando comecei a embalar os pertences da Marta e percebi que estava essencialmente a catalogar evidência de uma vida dupla que tinha sido demasiado confiante para notar. Escondidas no armário dela estavam peças de designer ainda nas embalagens originais, uma carteira de 1.200 euros, sapatos de 800 euros, joias que valiam mais que o meu pagamento mensal do carro. Tudo comprado nos últimos 3 meses de acordo com os recibos que encontrei cuidadosamente guardados numa caixa de sapatos. Estas não eram compras por impulso, eram investimentos na imagem que ela precisava para atrair o tipo de homem que podia dar-se ao luxo de a manter no estilo que sentia merecer. Ainda mais reveladores eram os e-mails impressos que encontrei numa pasta etiquetada Planos Futuros. Correspondência com hotéis de luxo de Vegas sobre posições de serviços para hóspedes, investigações sobre complexos de apartamentos high-end perto da Strip, e o que parecia pesquisa sobre leis de divórcio do Nevada apesar do facto de nem sequer sermos casados ainda. Uma cadeia de e-mails com o departamento de RH do Hotel Wynn era particularmente esclarecedora. Estou a mudar-me para Vegas para estar com o meu parceiro que está na indústria do entretenimento. A Marta tinha escrito. Tenho experiência extensa em atendimento ao cliente e entendo a importância de manter relações discretas com clientes de alto patrimônio. O meu parceiro na indústria do entretenimento. Perguntava-me se o Sr. Cabelo Grisalho sabia que tinha sido promovido a profissional da indústria do entretenimento, ou se isso era apenas a maneira da Marta o fazer soar mais impressionante que o que quer que ele realmente fizesse pelo dinheiro. Havia também direções impressas do MapQuest para bairros caros de Vegas, screenshots de estendes de carros de luxo, e o que parecia ser uma carta de demissão rascunho do salão que estava datada 2 semanas antes da sua viagem a Vegas. Isto não era exploração, isto era uma relocalização planeada que tinha estado em preparação há meses,
comigo inconscientemente a financiar a fase de preparação como algum tipo de parceiro de negócios involuntário na minha própria substituição. Aluguei uma unidade de armazenamento do outro lado da cidade e cuidadosamente embalei tudo o que lhe pertencia, tirando fotos do conteúdo de cada caixa porque algo me disse que podia precisar de documentação mais tarde. O Carlos ajudou-me a carregar os móveis, roupas, equipamento de blog, e todas aquelas compras de designer escondidas no espaço 3x3 metros que custava €89 por mês, menos que o que a Marta tipicamente gastava numa única refeição quando estava a fazer networking para o seu negócio. A gerente da instalação de armazenamento, uma mulher prática na casa dos 50, entregou-me a papelada com o tipo de olhar conhecedor que sugeria que já tinha visto este cenário antes. Unidade está paga até ao fim do próximo mês, disse. Depois disso, é responsabilidade dela. Enviaremos avisos para qualquer morada que forneceres. Deixei a chave da unidade de armazenamento com o gerente do meu prédio juntamente com a informação de reencaminhamento da Marta e uma nota explicando que os pertences dela tinham sido guardados em segurança e ela podia organizar a recolha à sua conveniência. Sem drama, sem propriedade destruída, sem táticas de vingança, apenas uma resolução adulta e limpa para uma situação que se tinha tornado insustentável. Afastar-me daquela unidade de armazenamento sentiu-se como fechar o capítulo final de 4 anos de gradualmente subsidiar a vida de fantasia de outra pessoa enquanto os meus próprios objetivos ficavam cada vez menores para acomodar os sonhos em expansão dela. O regresso da Marta de Vegas foi tudo o que tinha esperado e mais divertido do que tinha esperado. Ela apareceu no nosso antigo apartamento na quinta noite, provavelmente esperando entrar e continuar a sua exploração do conforto da base de casa, apenas para encontrar o meu gerente do prédio à espera com uma chave da unidade de armazenamento e a minha nova morada. O Carlos conseguiu o resumo da namorada Lisa, que trabalhava no salão com a Emma e Sarah, e aparentemente a reação da Marta foi imediata e espetacular. Ela perdeu completamente a cabeça, reportou a Lisa durante a chamada de debrief noturna do Carlos. Começou a gritar sobre como Ryan tinha sabotado seu futuro e a exigir saber se o que ele fez era sequer legal. A Emma e a Sarah estavam a tentar acalmá-la, mas ela continuou a gritar sobre como isto era tudo alguma manipulação controladora para forçar a voltar rastejando. A ironia não me passou despercebida. A mulher que tinha passado meses a planear abandonar a nossa relação estava agora furiosa porque eu tinha tornado mais fácil para ela partir embalando as coisas e encontrando-lhe um lugar para as guardar. Mas o verdadeiro pânico da Marta não tinha nada a ver com logística e tudo a ver com o facto de que as suas perspectivas de Vegas tinham evaporado mais rápido que a sua credibilidade. O senhor cabelo grisalho, cujo nome era aparentemente Ricardo e que definitivamente tinha o tipo de dinheiro que a Marta estava a esperar, tinha sido bloqueado de todo o contato depois da sua esposa descobrir as suas atividades de fim de semana através da documentação muito pública do Instagram da Marta do tempo deles juntos. Acontece que o gajo era casado com 3 filhos, explicou o Carlos, scrolling através do trabalho de detetive de redes sociais que a sua namorada tinha compilado. A sua esposa encontrou os posts do blog da Marta sobre conhecer empreendedores bem-sucedidos e ligou os pontos quando viu o seu marido no fundo de cerca de 15 fotos diferentes. A esposa do Ricardo tinha aparentemente sido minuciosa na sua investigação, encontrando não apenas as fotos de Vegas mas também os perfis de apps de encontros da Marta e os seus posts no blog sobre reconhecer quando mereces melhor, que eram claramente direcionados a homens casados com rendimento disponível. As consequências foram rápidas e completas. O Ricardo bloqueou a Marta em tudo, ameaçou ação legal se ela continuasse a postar sobre ele, e de acordo com a rede de fofocas da Emma, a sua esposa tinha começado a sua própria campanha de redes sociais avisando outras mulheres sobre a blogger predatória que tem como alvo homens de negócios casados em Vegas. Mas a resposta da Marta a este desastre foi ouro puro de uma perspectiva de entretenimento. Em vez de silenciosamente se reagrupar e talvez aprender algo sobre consequências, decidiu ir nuclear com uma campanha de crowdfunding que era tão Tony Deaf que se tornou acidentalmente hilariante. A página GoFundMe, intitulada Reconstruindo Depois de Sabotagem de Relação, alegava que eu era um ex-noivo controlador e financeiramente abusivo que tinha deliberadamente sabotado as suas oportunidades de negócio e crescimento pessoal movendo os pertences dela sem permissão. Estou a pedir ajuda à minha comunidade depois do meu ex ter sistematicamente destruído as minhas tentativas de construir uma vida independente,
Li a descrição da campanha, completa com fotos dela a parecer apropriadamente vitimizada. Ele cancelou o nosso casamento por despeito quando lhe disse que precisava de espaço para me focar na minha carreira, depois removeu ilegalmente os meus pertences da nossa casa partilhada enquanto eu estava a viajar em negócios. Agora preciso de ajuda cobrindo despesas básicas de vida e taxas de armazenamento enquanto reconstruo a minha vida do zero. A campanha estava a pedir 15 mil euros para cobrir habitação de emergência, taxas legais e custos de reinício de negócio. E por cerca de 6 horas, realmente parecia que podia resultar. Vários dos seguidores do blog dela doaram pequenas quantias, e as colegas do salão partilharam o link com posts de simpatia sobre apoiar mulheres que escapam relações tóxicas. A Emma até postou uma longa Instagram Story sobre apoiar sobreviventes de abuso financeiro, que foi partilhada dezenas de vezes antes da realidade alcançar a narrativa da Marta. O problema com mentir na internet é que evidência tem uma maneira de surgir, especialmente quando tens estado a documentar o teu próprio comportamento contraditório há meses. Na manhã de sexta, a namorada do Carlos tinha partilhado os posts do blog de Vegas da Marta e screenshots das apps de encontros com pessoas suficientes que a história verdadeira começou a espalhar-se mais rápido que o apelo de angariação de fundos da Marta. Olha para isto, disse o Carlos, reencaminhando-me screenshots da seção de comentários na página de crowdfunding da Marta. As pessoas começaram a postar links para os posts do blog dela sobre encontrar o seu Sugar Daddy e screenshots do perfil Bumble dela. Alguém até encontrou as antigas Instagram Stories dela de Vegas com o gajo casado. Os comentários eram brutais e precisos. Esta é a mesma pessoa que postou sobre conhecer empreendedores bem-sucedidos em Vegas na semana passada e tem perfis de encontros dizendo que está à procura de parceiros ambiciosos que sabem como viver bem, escreveu um utilizador. Parece que a viagem de negócios dela era na verdade comprar um namorado novo e agora está zangada porque o seu plano B seguiu em frente. Outro comentário incluía screenshots dos posts do blog dela com a legenda. Ela literalmente escreveu sobre reconhecer quando mereces melhor e não te estabeleceres por sonhos pequenos, mas agora alega que o seu ex era financeiramente abusivo por não querer financiar o lifestyle dela indefinidamente. Qual história é verdade? No sábado, a campanha tinha sido reportada tantas vezes por alegações fraudulentas que o GoFundMe removeu-a completamente e reembolsou os 347 euros que ela tinha conseguido angariar. A tentativa da Marta de crowdsourcing da sua vingança tinha sido contraproducente numa documentação pública do seu caráter que se espalhou muito além da sua base de seguidores original, alcançando pessoas que fizeram screenshot dos posts contraditórios dela e partilharam-nos como exemplos de táticas de manipulação de redes sociais. As chamadas de intervenção familiar começaram na manhã de segunda com a irmã da Marta, Kelly, que aparentemente não tinha recebido a história completa sobre a aventura de Vegas da irmã. Ryan, não sei o que aconteceu entre vocês os dois, mas a Marta está absolutamente devastada, começou a Kelly, usando o tom de familiar preocupado que imediatamente me pôs em alerta. Ela está a ficar num motel horrível de extended stay e a chorar constantemente. Seja qual for a discussão que tiveram, certamente podem resolver isto como adultos e voltar ao planeamento do casamento. Expliquei a cronologia real, a Marta ligar-me para dizer que precisava de explorar as suas opções, a evidência de meses de planeamento da sua estratégia de saída, os perfis das apps de encontros, e a sua documentação muito pública de perseguir um homem de negócios casado em Vegas. O silêncio da Kelly esticou-se tanto que me perguntei se a chamada tinha caído. Ela disse que te tornaste controlador e possessivo quando ela tentou focar-se na carreira. A Kelly finalmente respondeu, embora sua voz tivesse perdido a confiança inicial. Que cancelaste o casamento por despeito quando ela pediu espaço para crescer pessoalmente. A narrativa familiar era previsivelmente diferente da realidade, mas eu tinha esperado isso. A Marta sempre tinha sido hábil em reformular as suas escolhas como falhas de outras pessoas, então naturalmente eu tinha me tornado o vilão que sabotou o crescimento pessoal dela em vez do gajo que parou de financiar a sua busca por um upgrade. Os pais da Marta ligaram a seguir, com o pai a tomar a liderança no que soava como uma intervenção cuidadosamente ensaiada. Filho, sei que os jovens têm os seus desentendimentos, mas a Marta diz-nos que a puseste numa situação impossível, disse com a paciência cansada de alguém que tinha estado a lidar com as crises da Marta há anos. Ela diz que deve quase 48 mil euros entre despesas que cobriste,
cartões de crédito que esgotou esperando combinar finanças depois do casamento, e depósitos do casamento. Agora não tem maneira de pagar nada de volta porque destruíste a situação de vida dela. O número chocou até a própria família da Marta, embora eles estivessem focados na minha suposta crueldade em esperar reembolso em vez de questionar como alguém que ganha salário de técnica de unhas tinha conseguido acumular esse nível de dívida em primeiro lugar. O local do casamento quer o saldo restante, o catering está a ameaçar com cobranças, e ela tem cartões de crédito esgotados porque estava a depender de combinar finanças depois do casamento, acrescentou a mãe. Não pode simplesmente abandonar alguém financeiramente assim, rainha. Não é cristão. A pregação moral era rica vinda de pessoas cuja filha tinha publicamente comprado um sugar daddy enquanto noiva, mas mantive a minha resposta simples. Não estou a abandonar ninguém financeiramente, disse. Apenas não estou a continuar a subsidiar alguém que me disse que precisava de explorar as suas opções antes de se estabelecer comigo. As ameaças legais chegaram terça, entregues através de um advogado que a Marta aparentemente tinha encontrado que se especializava no que ela chamava recuperação de propriedade abandonada. A carta alegava que eu tinha removido ilegalmente os pertences dela da nossa residência partilhada e exigia que eu reinstalasse o acesso dela ao apartamento e a reembolsasse pelas taxas de armazenamento e custos de habitação temporária. O Carlos leu a carta e começou a rir antes de ter terminado o primeiro parágrafo. Este advogado não sabe do que está a falar, disse, apontando para a linguagem legal. Armazenaste adequadamente os pertences dela e forneceste aviso escrito da localização. Além disso, o teu contrato de arrendamento estava apenas no teu nome, então ela nunca teve direitos legais de inquilino. Isto é apenas intimidação. A carta também exigia que eu restaurasse os arranjos de casamento cancelados e honrasse compromissos financeiros anteriores feitos durante a relação, o que sugeria que a Marta ainda estava a esperar que pressão legal me pudesse forçar de volta a financiar o lifestyle dela. Respondi através do meu próprio advogado com documentação mostrando os procedimentos adequados de armazenamento que tinha seguido e cópias dos próprios posts de redes sociais e entradas de blog da Marta provando que ela tinha voluntariamente terminado a nossa relação para perseguir outras opções. O advogado dela parou de devolver as chamadas depois disso, provavelmente porque até ele percebeu que processar alguém por se recusar a continuar a pagar as contas depois de te despedirem não era uma estratégia legal viável, não importa quanta dívida tinhas acumulado no processo. A confrontação final chegou 3 semanas depois quando a Marta apareceu no meu escritório, de alguma forma tendo passado pela segurança do prédio para me encurralar no lobby depois do trabalho. Ela parecia diferente, mais magra, usando roupas que reconheci de 2 anos atrás. E havia uma energia desesperada sobre ela que me lembrava alguém a tentar vender algo que ninguém queria comprar. Ryan, por favor, apenas dá-me 5 minutos, disse, posicionando-se entre mim e as portas de saída. Sei que cometi erros, mas aprendi com eles. Quero arranjar isto. O que notei imediatamente foi o anel no dedo dela, não o anel de noivado que eu tinha estado a planear comprar-lhe, mas um diferente, mais barato, com uma pedra que parecia suspeitamente zircônia cúbica. Parabéns, disse, acenando na direção da mão dela. Alguém foi rápido. A cara dela corou e ela torceu o anel nervosamente. Isso não resultou. Ele não era quem eu pensava que era. Aparentemente, a Marta tinha ficado noiva de outra pessoa durante a sua exploração estendida de Vegas, um detalhe que tornava o seu desespero atual ainda mais divertido. O gajo tinha sido outro homem de negócios que tinha conhecido no cassino, alguém que parecia entusiasmado com o blog de lifestyle dela e tinha pedido em casamento depois de a conhecer há menos de 2 semanas. Infelizmente para Marta, ele tinha resultado estar a passar por um divórcio caro e estava à procura de alguém para ajudar a manter a sua imagem durante os procedimentos legais em vez de alguém cujo lifestyle ele realmente financiaria a longo prazo. Ele despediu-me quando o advogado lhe disse que estar noivo de uma aspirante a influencer prejudicaria o seu caso de custódia, admitiu quando pressionei por detalhes. Disse que eu era demasiado high maintenance e visível nas redes sociais. Agora não tenho trabalho, não tenho onde viver, e toda a gente acha que sou algum tipo de golpista caça-fortunas por causa daqueles screenshots estúpidos. A ironia era perfeita. A Marta tinha encontrado exatamente o tipo de homem de negócios bem-sucedido que tinha estado a comprar,
apenas para descobrir que homens com dinheiro real tendem a ser tão calculistas quanto as mulheres que os perseguem. Ele tinha-a usado para companhia temporária e gestão de imagem, depois descartou-a quando ela se tornou inconveniente, o que era essencialmente a mesma coisa que ela tinha planeado fazer-me. Percebo agora que o que tínhamos era real, continuou, lágrimas começando a formar-se numa performance que podia ter funcionado 4 meses antes. Tu eras estável e gentil e realmente te importavas comigo. Fui estúpida em pensar que precisava de algo mais emocionante. Eu tinha sido promovido a gestor sênior de projetos 2 semanas antes com um aumento de 15.000 euros, e tinha acabado de fechar negócio numa moradia que podia realmente pagar com o meu próprio rendimento. A minha vida tinha melhorado dramaticamente uma vez que parei de subsidiar o lifestyle de fantasia de outra pessoa, e ouvir a Marta tentar manipular o seu caminho de volta para essa estabilidade sentia-se como ver alguém a tentar convencer-te a saltar de volta para a areia movediça. Espero que encontres o que procuras, disse-lhe, contornando-a em direção à saída. Mas não vai ser comigo. 6 meses depois, encontrei o pai da Marta numa loja de ferragens, e a atualização que ele forneceu foi tanto triste quanto adequada. A Marta tinha se mudado para o interior do país para trabalhar na loja de suprimentos agrícolas do tio depois da família ter feito uma intervenção sobre o vício em redes sociais e responsabilidade financeira dela. Tiramos-lhe o telefone e fizemo-la pagar todas as contas, disse com a expressão cansada de alguém que finalmente tinha aceitado a realidade sobre a filha. Está a viver numa caravana atrás da loja, a ganhar 12 euros por hora, e a aprender o que realmente custa sustentar-se quando mais ninguém está a pagar as contas. Ele pausou, carregando postes de vedação para o caminhão. Ela pergunta sobre ti às vezes, diz que eras a melhor coisa que alguma vez lhe aconteceu e que era demasiado jovem e estúpida para apreciar. Acenei educadamente e desejei-lhe bem, mas a verdade era que raramente pensava na Marta. Quando encontraste estabilidade e paz genuínas, o caos de que escapaste para de se sentir relevante para a tua vida. O Carlos tinha razão sobre tudo, eu não tinha perdido uma noiva, tinha escapado de alguém que me via como um multibanco humano com bom crédito e limites pobres. A melhor parte não foi vingança, foi finalmente estar livre para construir a vida que realmente queria.